Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de Refrigeração e Máquina de Lavar aqui do Portal. E hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, tá? Principalmente nas nossas lives. A gente faz live toda segunda às 20 horas no Portal Refrigeração, tirando a dúvida dos inscritos do canal. E essa pergunta que não quer calar é a seguinte: refrigeração ou máquina de lavar? Qual é melhor? Em que área eu vou trabalhar? Certo? Normalmente essa pergunta ela é feita por quem vai começar. O cara está em dúvida, certo? Mas deixa eu te contar uma breve história do que aconteceu comigo. Por que que eu me tornei? Hoje eu sou instrutor, mas antes de ser instrutor, eu sou técnico de refrigeração e máquinas de lavar. Agora deixa eu explicar a minha história rapidinho para você. Você que já é inscrito no canal, você já deve ter ouvido eu contar essa história várias vezes, porém na maioria das vezes eu não conto o início. Por que que eu entrei na refrigeração e na máquina de lavar? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, deixa eu explicar. Meados dos anos 90, casado, comprei uma máquina de lavar usada para minha esposa. Tá certo? Uma máquina de lavar daquelas Brastemp Plenomática. É uma máquina de 4 quilos, lavava 4 quilos de roupa. A máquina não, a máquina eu acho que pesava 1.000 quilos, estava pesadíssima aquela máquina. Mas ela lavava só 4 quilos de roupa. Ela tinha o cesto esmaltado, preto. Legal? Só estou me posicionando aí para quem é da antiga vai lembrar dessa máquina. E eu comprei uma máquina usada para ela. Ela adorou, amou, a máquina muito boa, funcionava muito bem. E todas as vezes que a máquina dava o problema, eu tinha comprado na mão de um técnico. Ele reformava, vendia, e todas as vezes que a máquina dava algum problema, eu chamava ele, peguei confiança nele, gente boa, para arrumar. Chamava ele para arrumar, só que uma vez quebrou uma, uma correia, ia falar uma borracha. Quebrou uma correia dessa máquina. E aí fui chamar a minha esposa, né? Foi chamar ele, eu trabalhava, nessa época eu trabalhava em uma metalúrgica, eu era encarregado de seção em uma metalúrgica aqui de São Paulo. Minha esposa chamou ele para ir arrumar, só que ele estava doente, não podia, tá? Estava uma doença relativamente grave e não ia poder ir tão cedo arrumar minha máquina. Certo? Aí, fim de semana, né? Isso foi no meio da semana. Quando chegou o fim de semana, eu procurei ver se encontrava outro técnico para trocar tal correia da minha máquina. Não encontrei ninguém. Aí falou: deixa com o pai, tá certo? Eu mesmo vou trocar essa correia, não deve ser tão difícil. Fui na loja, comprei a correia. E meu amigo, passei o meu fim de semana, passei meu sábado e meu domingo tentando trocar a correia. No fim das contas, eu consegui trocar a correia. Não me pergunta como, porque depois que eu aprendi como se trocava a correia daquela máquina, era muito difícil. Você tinha que deslocar o mecanismo dela, o câmbio, a gente chamava de câmbio. Você tinha que colocar numa posição específica, não era qualquer posição que tinha que estar, você tinha que ir rodando ele até chegar naquela posição específica para tentar, para trocar, e não era fácil, tá bom? Não sei como eu consegui trocar, mas perdi meu fim de semana. Quando foi na segunda-feira, eu tinha um amigo lá no serviço, comentei com ele, né, o que tinha acontecido. Aí legal, aí eu comentei assim, olha, isso deve dar dinheiro trabalhar com esse tipo de coisa, hein? Porque não é fácil. Aí passou uns dias, ele me chamou, olha o que eu encontrei aqui, um anúncio no jornal de um curso, refrigeração em máquina de lavar. Eu me lembro que na época eu não queria fazer refrigeração, eu queria fazer só máquina de lavar porque eu achava que ia ser melhor, tá? Nem imaginava que a refrigeração tinha o potencial que tem. Só que o curso era completo, eram os dois, não tinha essa opção de fazer só um. Aí eu comprei, né? Me inscrevi lá no curso para fazer os dois. E ainda dei muita sorte, porque o curso justamente ele começou pela refrigeração. Porque se tivesse começado pela máquina de lavar, eu ia fazer a máquina de lavar e ia abandonar o curso, porque eu não estava interessado em refrigeração. Mas começou justamente pela refrigeração. Então eu tive que fazer para poder fazer o de máquina de lavar.
E graças a Deus por isso, porque senão minha história não teria tomado o rumo que tomou, certo? Fiz refrigeração, me apaixonei pela área, fiz de máquina de lavar e comecei a trabalhar na área. E aí o resto é história, eu acho que eu já contei várias vezes. Comecei a fazer como renda extra, passei aí uns 2 ou 3 anos fazendo, trabalhando só nos horários de folga, certo? Até criar coragem e abandonar o emprego. Era um emprego muito, muito bom. Muitas pessoas disseram: você é doido de sair desse emprego? Pois é, doido, a melhor decisão que eu já tomei. Então, graças a Deus, minha vida teve essas decisões, esses pontos que de virada, que foram muito legais, tá? Eu estou dividindo com vocês. Mas vamos aí. Qual é melhor, então? É disso que se trata. Então eu posso falar, porque mais do que instrutor do curso, eu sou técnico. Eu trabalho com isso, eu faço isso, tá bom? Então vamos lá. Qual é melhor, máquina de lavar ou refrigeração? Bom, vamos lá. Eu quero falar primeiro de um negócio que eu chamo de barreira de entrada. O que é barreira de entrada? Toda profissão, toda área tem um negócio que chama barreira de entrada. Barreira de entrada é aquilo que dificulta a gente de entrar numa área. Toda profissão tem uma barreira de entrada. Toda. Por exemplo, o médico. Ele não pode acordar num dia, o camarada, e falar: a partir de agora eu sou médico. Não, ele tem uma barreira de entrada. Qual que é a barreira de entrada para o médico? Primeiro, fazer o vestibular. Mas antes de fazer o vestibular, ele tem que estudar muito, tem que fazer um cursinho, tem que se dedicar muito para conseguir passar no vestibular. Depois que ele passa no vestibular, ele vai 6 anos de medicina, certo? De faculdade, mais não sei quantos anos de residência, para depois começar a trabalhar de fato como médico. Então, talvez seja a profissão que tem a maior barreira de entrada de todos, certo? E haja grana, haja uma família para bancar o cara enquanto ele vai se tornar médico. Então, talvez seja a profissão que maior barreira de entrada que existe. Um piloto de avião, mesma coisa. Ele vai ter que pagar as aulas de avião e essas aulas são muitas horas de voo com piloto, instrutor. Então, barreira de entrada alta. Isso é barreira de entrada, deu para entender? Toda profissão. Uber, por exemplo, tem barreira de entrada? Claro que tem. Uber, qual que é a barreira de entrada do Uber? Principal, além da carta de motorista, né? Carteira de habilitação. O carro, certo? Não pode ser qualquer carro, tem que ser um carro relativamente novo, seminovo, para poder trabalhar, caro, certo? Então, barreira de entrada é isso, aquilo que dificulta alguém entrar numa área. Beleza? Então, vamos falar. Primeiro ponto que você deve levar em consideração com máquina de lavar e refrigeração é a barreira de entrada. A barreira de entrada da máquina de lavar é mais baixa. É que principalmente ferramentas. Tem o curso, tá bom? Inclusive, portal refrigeração, tá aqui nos links dos nossos cursos. Refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, tá tudo aqui embaixo, certo? No link, vai lá, vem estudar com a gente, você vai ver que essa barreirinha de entrada você passa tranquilo. Agora, qual que é a outra? Barreira de entrada, ferramentas. Então você vai precisar de ferramentas, tá bom? Não adianta você aprender, você não tem ferramenta, você não vai fazer nada. Máquina de lavar, nesse quesito ferramenta, ela vai ter uma barreira de entrada menor, certo? Por exemplo, investimento em ferramentas para máquina de lavar, de 500 a 700 reais você já começa, você já consegue trabalhar com máquina de lavar. Lógico, no decorrer do tempo você vai precisar de mais algumas coisinhas, mas aí você vai adquirindo com mais tranquilidade, tá bom? De repente, um sacador para uma máquina muito específica, mas aí você já está na área, fica bem mais fácil de você fazer, você já está ganhando dinheiro. Então, máquina de lavar, a barreira de entrada com ferramentas, com 700 reais você consegue tranquilamente, 500 a 700 reais. Refrigeração. Refrigeração, a barreira de entrada é um pouco mais alta, de ferramentas. Você vai ter que comprar algumas ferramentas especiais, tá? Bomba de vácuo, manômetro, maçarico, algumas coisas. Então, já em refrigeração, a barreira de entrada vai ser por volta aí de 2 a 4 mil reais. Sendo que 4 mil reais, cara, você vai estar com uma super oficina na mão, entendeu? Uma oficina que vai caber em um carro. Inclusive,
Eu não tenho oficina física. Minha oficina é o carro, certo? Eu trabalho dessa forma. Já trabalhei com oficina física, mas daí é assunto para outro dia, tá bom? Você não precisa de uma oficina física, certo? Eu trabalho com meu carro. Já trabalhei de moto, já trabalhei muitos anos de moto. Parei por quê? Moto era muito bom porque eu conseguia atender muito mais clientes que com o carro. Moto é muito mais rápido, mas eu comecei a ficar com medo, tá? Me envolvi em um ou dois acidentes, aí falei, eu vou parar enquanto. Mas dá para você trabalhar com moto, só toma cuidado, ok? Então, de 2 a 4 mil reais em ferramentas, sendo que 4 mil reais realmente é para você ter uma super oficina para não ter falta de nada. Tá legal? Então, é uma barreira de entrada. Aí você pode estar pensando, então vou de máquina de lavar. E eu vou falar, calma, calma, porque não é só isso. Antes de decidir, você precisa levar outra coisa em consideração. Por quê? Porque se a barreira de entrada ela é mais fácil, é menor, mais pessoas entram, certo? E aumenta um pouco a concorrência. Aumentando a concorrência também, o preço cai. Tá bom? Então, quanto maior a barreira de entrada também, talvez tenha algumas vantagens a barreira de entrada ser maior. Então, presta atenção nisso daí que é o que eu vou explicar agora. Máquina de lavar dá dinheiro? Dá dinheiro, dá grana. Mas você tem que levar em consideração o seguinte: os preços dos serviços com máquina de lavar é um pouco mais baixo do que com refrigeração, tá? Não dá para cobrar tanto em máquina de lavar quanto refrigeração. Dá dinheiro? Dá, certo? Eu mesmo, como é que eu fiz? Daqui a pouco eu falo como é que eu fiz, tá bom? Porque eu fiz os dois cursos. Daqui a pouco eu explico para você. Mas dá para ganhar dinheiro também com máquina de lavar, certo? É... que máquina de lavar você tem que levar em consideração o seguinte: é... máquina de lavar você vai trabalhar praticamente exclusivamente com domicílio, atendimento pessoa física, certo? Casas, entendeu? Ao passo que a refrigeração, então, além de você poder cobrar mais, então você gastou mais com ferramenta, mas você também vai cobrar mais. Serviço de refrigeração é mais caro. Legal? Outra coisa, serviço de refrigeração, você vai atender casas, porque toda casa tem refrigeração, certo? Toda casa tem uma geladeira. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, né? Eu peguei aquela estatística do IBGE que eles fazem de vez em quando, dos domicílios do Brasil, e uma das perguntas que eles fazem é se tem geladeira em casa e quantas tem. E na época, se eu não me engano, parece que mais de 95% das casas tinham geladeira. Então, cara, toda casa tem geladeira. Nem toda casa tem máquina, mas praticamente toda casa tem geladeira. A não ser casas muito pobres, certo? Pessoas em situações bem complicadas, inclusive, tipo, esse daí não vai nem ser seu público-alvo. De repente, ele vai ser o público que de repente, você vai ajudar essas pessoas, certo? De repente você é um técnico de refrigeração que você pode até ajudar. Eu mesmo tenho alguns alunos que entraram no curso não para ganhar dinheiro, eles entraram no curso para fazer justamente isso que eu estou falando. Eles compram geladeiras estragadas, arrumam e doam para famílias carentes. Tá, mas isso daí é assunto também para outro vídeo. Eu tenho vários alunos. Tem um, inclusive, que ele comprou o curso naquela época das enchentes no Rio Grande do Sul, ano passado, né? Teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele comprou o curso justamente para aprender, para poder arrumar a geladeira daquele pessoal que tinha perdido tudo naquela época, para ver se recuperava pelo menos as geladeiras. Bem louvável a atitude dele, certo? Então, mas vamos voltar aqui. Você vai ter serviço demais. Só que além desses serviços na área doméstica, você vai ter também os comércios. Tem muito comércio e é onde está o dinheiro, certo? Alguém que tem um comércio, ele não pode ficar sem o equipamento dele, então ele paga, ele está disposto a pagar mais caro por um técnico que socorre ele quando ele precisa, que vai lá e resolve o problema dele. Outro dia desses eu fiz um vídeo aqui no canal,
onde eu falava, onde eu fui no shopping. Eu estava na praça de alimentação de um shopping aqui perto da minha casa. E não é um shopping daquele shopping grande, não. É um shopping normal, relativamente pequeno, shopping de bairro. E eu contei mais ou menos, tinha umas 30 restaurantes e lanchonetes só na praça de alimentação. Eu fiz um cálculo rápido, cada um deles deve ter ali de 5, é o mínimo que daqueles lanchonetes tem, 5 a 10 equipamentos, alguns podem ter até mais, chegando a 20 equipamentos. E quando estragam desses equipamentos, cara, eles pagam caro para você poder ir lá e arrumar. Tem locais, e eu falo isso porque eu conheço, atendo muito shopping, tem locais que eles são obrigados a arrumar o equipamento, porque quando eles construíram lá a lanchonete, os equipamentos já estavam do lado de dentro. Então, em muitos locais desses, eles não conseguem nem tirar, trocar o equipamento. Eles são obrigados a arrumar. Acontece muito. Diz aí, se você atendeu o shopping, fala se não é assim. Conheço muitos locais. Eu tinha um cliente que estragou um freezer dele, certo? Deu um vazamento interno num freezer e, rapaz, eu não gosto de fazer a catubulação externa, fui obrigado a fazer porque ele não conseguia tirar o freezer, porque a porta por onde o freezer entrou, na realidade não tinha porta. Eles colocaram a porta depois, o freezer não sai. Então ele é obrigado a consertar. Então é onde está o dinheiro. Então leve em consideração isso. Se por um lado a barreira de entrada da refrigeração é mais alta, por outro lado, o retorno em grana é maior também. Tá bom? Além disso, tem as questões também de responsabilidade, tá bom? Máquina de lavar. A responsabilidade é um pouco menor. Pode até acontecer, uma vez aconteceu comigo. Tanto é que eu nem uso mais mecanismo, não ponho de jeito nenhum mecanismo recondicionado, porque uma vez eu coloquei o mecanismo recondicionado em uma lavadora da Electrolux e esse mecanismo ele soltou o retentor da máquina e começou a vazar óleo para dentro da máquina, estragou toda a roupa da cliente, certo? As roupas do marido dela, o marido trabalhava no escritório, sei lá se era advogado, alguma coisa assim. E sabe aquelas camisas sociais? Ele perdeu todas que lavou. Então tem uma certa responsabilidade. Mas é menor no caso do que com refrigeração, porque refrigeração é alimento, é conservação de alimento. Então é muito mais caro o prejuízo se acontecer e tem a ver com saúde pública também. Certo? Mas os dois têm responsabilidade, refrigeração um pouco mais. Agora, vamos lá, agora eu vou falar sério. O que que eu faria? Tá bom? Refrigeração ou máquina de lavar. Porém, deixa só eu falar para vocês, dar o recado aqui dos parceiros do canal. Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração pertinho de você. E está conosco também a Elite. Elite é uma empresa que desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Entra no site da Samatec, clica, tem uma abinha lá, Elite, clica, certo? São as ferramentas, é tudo aquilo que a Elite produz. Cara, vai com tempo, vai por mim, vai com tempo, porque é muita coisa e você vai encontrar aquela ferramenta que você nem fazia ideia que existia e que faz muita falta na sua maleta. Legal? Bom, vamos voltar ao assunto. Deixa eu tomar só um golinho de água, tá falando demais, tá ficando mais longo do que eu imaginava. E na realidade, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, eu tinha gravado ele inteirinho. Só que tinha esquecido de apertar o botão de gravar. Então estou gravando ele pela segunda vez. Tá legal? Bom, agora eu vou falar para você o que eu acho, tá bom? Refrigeração ou máquina de lavar? Cara, eu falei. Eu agradeço a Deus por eu ter feito os dois, tá bom? Por quê? Porque eu vi tanto na refrigeração quanto na máquina de lavar
um potencial muito grande de mudar de vida, tá certo? Na época em que eu fiz o curso, como eu disse para vocês, contei no início, eu trabalhava, né, como encarregado de seção na metalúrgica e, e eu vi a possibilidade. Meu desejo sempre foi trabalhar por conta própria. Eu tinha muito medo de ser mandado embora, do desemprego, e essas áreas me proporcionaram, tá bom? Essa tranquilidade de eu poder. Ainda fiquei uns 2 ou 3 anos trabalhando e fazendo como renda extra, meio com medo, mas até que não teve jeito. Eu estava ganhando mais nos momentos de folga que eu trabalhava do que o que eu ganhava trabalhando como chefe de seção lá da metalúrgica. Então me afastei, né, me desliguei da metalúrgica e trabalho desde então, desde 1998, eu trabalho exclusivamente com refrigeração e máquina de lavar. E o que eu penso é, cara, as duas áreas são complementares, certo? É muito comum você estar consertando uma máquina de lavar e a cliente pergunta se você mexe também com refrigeração. Se você mexe, você vai agregar valor, certo? O bem mais precioso que a gente tem é o nosso cliente. Então, o cliente você já tem. Se você puder agregar valor em cima do que você está fazendo, correto? Muito melhor, certo? Às vezes, você que trabalha só com refrigeração e não faz máquina de lavar, aí sua cliente chega, chama um outro para arrumar máquina de lavar. Vai que ela gosta mais do jeitão do outro técnico, que arruma também geladeira. E aí você perde o cliente. Então é legal que você some as forças, tá bom? Então, se eu te fosse começar hoje, eu faria os dois cursos, tá? Inclusive, no nosso canal não, no Portal Refrigeração, a gente tem o combo também. Tá? Eu tô deixando aqui embaixo o link do nosso site, tá bom? O link do nosso site é para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero. Zero absoluto, tanto na refrigeração quanto nas máquinas de lavar, certo? Vai evoluindo, evoluindo, até que o nosso aluno se torne um profissional altamente qualificado. E você que já é técnico, já está no ramo, mas sente que precisava se especializar, se aperfeiçoar, se atualizar, pode vir também, tá? Que inclusive nova tecnologia inverter da refrigeração é quem vai dominar a área de refrigeração daqui para frente. Quem não souber mexer com tecnologia inverter vai ficar para trás. Olha o que eu estou falando, tá bom? Vocês não estão acreditando? Vem estudar aqui no portal, o valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Bom, vamos lá. Já fiz o jabá. Como eu estava dizendo, eu tenho o combo. Acaba saindo mais barato quando você compra o combo. Se fosse você, começar agora, compraria o combo. Tá? Compraria os dois cursos, refrigeração e máquina de lavar. Começaria estudando primeiro as máquinas de lavar. Depende também de se você tem bala na agulha ou não. De repente você tem grana já para comprar as ferramentas. Ok. Aí você começa por onde você quiser. Mas se de repente você não tem muita grana, compra os dois, certo? Começa por máquina de lavar, já começa a trabalhar, tá? Meu incentivo é esse, já começa a trabalhar, arregaça a manga. Tem gente que às vezes compra o curso e aí só estuda. Ah, eu vou rever todas as aulas. Cara, começa a assistir as aulas, já adquire as ferramentas e já começa a trabalhar, certo? E aí com a grana que vai entrando, você já vai comprando por exemplo, começa com máquina e aí já vai comprando as ferramentas também de refrigeração. Arregaça as mangas. Quando eu falo sobre essa área de refrigeração e máquina de lavar, eu sei do potencial para mudar a vida, mudou a minha vida, certo? Conquistei, sabe? Tudo que eu conquistei na vida foi trabalhando nessa área, tá bom? Galera, é o seguinte, é, vou chamar vocês de novo, tá bom? Vou encerrar esse vídeo, cara, chamando você para tomar uma decisão, certo? Quantos vídeos você vai ficar assistindo no YouTube? Toma a decisão, entra no link, adquire o curso, vem estudar comigo, vem se tornar esse profissional altamente qualificado, vem dar uma virada de vida, alcançar seus sonhos, tá bom? É contigo agora, valeu? Bom, não quer vir estudar, mas pelo menos o like. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário. Valeu? Forte abraço, então. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.